que a emoção ela é a base de tudo. E muitas das vezes aquela dificuldade que a pessoa tem em falar em público, de encarar um público frente a frente, é um componente emocional ali que precisa ser trabalhado. Eu sempre digo isso para os alunos e alunas. Se sozinho você não consegue trabalhar essa questão, tem que procurar ajuda terapêutica para Claro. começar a entender da onde é que vem esse gap que chega na hora de fazer uma palestra, de ministrar uma aula ou de conversar lá com o diretor da sua empresa. Você trava naquele momento que é o momento justamente que você não precisa travar ou não pode. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Cláudio Palermo, palestrante, comunicador, especialista em treinamento e desenvolvimento, facilitador de vivências, workshops, mestre de cerimônias, e vocês verão o porquê como mestre de cerimônias e apresentador, articulista, produtor de conteúdo, enfim. Cláudio, seja muito Oh, bem-vindo eu que agradeço. Bom mais estar uma aqui. vez aqui, trazendo, né? O Cláudio já é um grande amigo, já de tempos, então já estamos aqui com a cadeira cativa para ele. E hoje o que nós vamos conversar com o Cláudio e aprender muito mais é sobre emoções e comunicação. Cláudio, então já começa abrindo para a nossa audiência, para a gente entender melhor É. como é que as emoções e a comunicação têm então esse, vamos dizer, esse link juntos, e eu posso melhorar a minha comunicação entendendo melhor as minhas emoções. Sim, sim. Gratidão aí pelo convite, por estar aqui na Mundial, uma rádio que é sempre referência. E o rádio sempre presente na minha vida, né? Já tive ali do outro lado do aquário como operador de áudio, depois locução, e estar aqui hoje só reforça mais esse amor pelo rádio. E comunicação e emoção, Paulo, amigos e amigas, tem tudo a ver, né? As pessoas imaginam, por exemplo, num curso de oratória, que só vai ali pegar as técnicas e começar ali a comunicar de forma plena. E as pessoas vão vendo com o decorrer das mentorias, das aulas que eu ministro, dos treinamentos, que a emoção ela é a base de tudo. E muitas das vezes aquela dificuldade que a pessoa tem em falar em público, de encarar um público frente a frente, é um componente emocional ali que precisa ser trabalhado. Eu sempre digo isso para os alunos e alunas. Se sozinho você não consegue trabalhar essa questão, tem que procurar ajuda terapêutica para Claro. começar a entender da onde é que vem esse gap que chega na hora de fazer uma palestra, de ministrar uma aula ou de conversar lá com o diretor da sua empresa. Você trava naquele momento que é o momento justamente que você não precisa travar ou não pode. Então, às vezes, o emocional é o que pega mais as pessoas no processo de comunicação. Tem pessoas, por exemplo, eu dou muita mentoria para influencers, Sim. para pessoas que querem abrir seu canal no YouTube, no Instagram, enfim. E aí a pessoa vê um microfone, ela já trava. Tem pessoas que o simples olhar para o microfone, ela já não consegue falar. E não consegue falar o que ela faz no dia a dia, que ela já sabe de cor. Então, muitas das vezes é o componente emocional que está ali pegando e a gente vai ministrando isso no decorrer dos treinamentos, dos cursos, justamente para a pessoa entender, ter maior consciência no primeiro momento, por que acontece isso, já tem a consciência, agora vai aplicar aí tanto as técnicas emocionais quanto as de comunicação para poder comunicar e conectar melhor com as pessoas. Então, de repente, para quem está nos acompanhando, né? Principalmente falando das novas ferramentas de Uhum. comunicação, as redes sociais, Sim, que hoje nós somos tanto consumidores, né? E de alguma maneira aqui com o programa de rádio também comunicando para as redes sociais. exato. Como que então quem está nos acompanhando pode entender que eu me comunico bem, eu falo bem, eu tenho uma boa estrutura de língua portuguesa. Então, qual é o trabalho emocional que eu preciso fazer
para que no momento que a câmera abre, que o microfone liga, eu possa então passar a melhor mensagem. Eu devo trabalhar essa emoção de uma maneira dos confrontos do dia a dia que eu passo, Uhum. é um aspecto emocional que está ligado às minhas bases familiares, ou não, é porque eu crio aquela ansiedade de querer só comunicar o que é mais importante. Onde eu devo me preocupar melhor ou como que isso é trabalhado até mesmo dentro das mentorias que você faz Sim. com as pessoas? Eu sempre digo o seguinte, o processo de comunicação tem que ser um processo como se você estivesse conversando sobre qualquer assunto com seus melhores amigos e amigas na sala lá da tua casa, Porque isso a gente faz bem. não De é? alguma maneira a gente faz Como é que bem. você fica lá? Você fica mais à vontade, você ri, você improvisa, se tem um momento triste, depois você supera. Então, eu sempre trago essa imagem que é para trazer esse sentido e essa emoção também para quando você estiver lá na tua empresa, fazendo uma palestra ou ministrando aula. Então, é a questão de você se sentir super à vontade. E de alguma maneira, então, até se permitindo ao erro, isso Sim, claro. não é louvável. É Ah, não. louvável, sim. Você não se cobrar tanto e não achar que o erro seria o fim do mundo, né? Nossa, Sim. errei na frente do público. Errei aqui na Rádio Mundial. Era para mim falar tal coisa. Não, é tirar o erro com uma leveza e muitas das vezes até com humor. Poxa, era para mim falar João, eu falei José. Sim. Corrige na hora. Pode brincar com isso. Então é essa leveza que vai trazer a emoção para o seu lado e a emoção vai te deixar mais natural, tanto online quanto presencial, mas é a naturalidade que é o primeiro passo para você conseguir conectar com todas as E pessoas. quando você fala em naturalidade, hoje também trazendo o exemplo das redes sociais, ou a figura dos grandes influencers, Uhum. não é? Por exemplo, nós que somos jovens há mais tempo, os nossos grandes Boa. influencers eram nossos pais, Uhum. de repente um super-herói, ou uma pessoa que um professor, um mestre que a Sim. gente tinha. Hoje não, os nossos filhos, a geração mais jovem, tem os influencers das redes sociais como Uhum. realmente a grande referência. Mas de alguma maneira, pode ser que eu acabe copiando ou mimetizando uma forma de comunicação ou um cacuete, e aquilo eu acabo perdendo a minha naturalidade. Como é que então, dentro desses trabalhos e mentorias, eu posso valorizar muito mais a minha naturalidade de comunicação do Uhum. que meramente copiar uma pessoa que está pronta lá, já numa comunicação feita nisso? Como que eu posso Sim. me aproximar melhor disso? Eu sempre digo o seguinte para os alunos e as alunas: quem que são as referências que essa pessoa tem no mundo da comunicação? Ela vai falar, eu gosto um exemplo, Silvio Santos, eu gosto Isso. da Eliana, eu gosto da minha professora de economia. Então, cada um vai dar ali uma referência. E a partir daí a gente começa a trabalhar qual que é o modelo de comunicação daquela pessoa. Então, Certo. ela não vai copiar, ela não vai, ela pode até se espelhar em outra pessoa, mas ela vai entender que qual que é o perfil dela de comunicação. Tem um que é o perfil mais humorado, o outro é mais filosófico, o outro vai para o campo espiritual, o outro gosta de dados, de números. Então a gente vai trabalhando dentro desse perfil e à medida das aulas, dos treinamentos, a pessoa vai se aprofundando mais e entendendo. Aqui eu me sinto mais à vontade, aqui eu consigo conectar com as pessoas e não sinto medo, não sinto temor, aquele frio na barriga. Aqui eu consigo ser eu, sou natural aqui. Aí a pessoa começa a desenvolver ali e treinar dentro desse estilo de comunicação. Ou seja, eu não preciso meramente copiar um estilo. Eu posso até, de repente, me inspirar, me basear, Exato, é. mas baseando naquilo que eu trago de experiências, de vivências, criar também o meu próprio estilo de É como um comunicação. narrador de futebol. Você Tá. tem lá o Galvão, tinha antes o Luciano do Vale, hoje tem outros nomes Referências. mais modernos na área. Sim. Às vezes alguém pode brincar, pega o bordão lá do Silvio Luiz, porque ele faz Isso. como uma homenagem, Claro. mas ele não copia o Silvio Luiz, porque ele cria o próprio estilo. Então ele cria o próprio bordão, a maneira de gritar gol, a maneira de conectar com o comentarista, de chamar o repórter. E é isso que a gente faz nos treinamentos também. A gente pega a característica da pessoa e fala, é aqui que você tem que trabalhar, é aqui que te deixa natural,
e a partir dali a gente segue esse caminho ali. Agora, por exemplo, você até trouxe numa das suas falas, quando a pessoa vai falar com o chefe, né? Uhum. Principalmente esse é um dos maiores, as maiores tensões Sim, que existem, seja para pedir aumento, não é? Para pedir uma principalmente. né? Para pedir uma oportunidade, de repente de um novo trabalho, ou para convencer de algo. Uhum. Como é que quem está nos acompanhando pode entender essa situação? Porque é óbvio que na estrutura base da comunicação você tem o emissor, tem o ouvinte e tem a própria A mensagem, mensagem. não é? Esse é, vamos dizer, a tríade principal Sim. aqui. Mas você que é o especialista, como é que quem está nos acompanhando pode entender então? Tá bom, mesmo sem estar fazendo ali a mentoria contigo, Uhum. o que que eu preciso me preparar para aquele momento mais tenso, onde eu, seja falar com o chefe, Sim. seja para falar até com a pessoa amada, né? Tô afim de alguém e vou ali naquele momento de medo, não é? Uhum. De tentar convencer a pessoa. Ou seja, além desses 3 pontos, o que mais eu preciso ter um planejamento de mensagem para que eu possa, de alguma maneira, usando aqui a palavra, convencer o outro daquela proposta que eu quero fazer? A gente fala persuadir, né, em Persuadir, comunicação. isso. Aí tem, tirando o componente emocional, que a gente sabe que é uma trava muito grande, porque as pessoas transferem, por exemplo, a figura do pai ou da mãe para o líder, Ah, é? para o gestor. Eu vou falar do ponto de vista das técnicas. Tem que ter assertividade, Tá, então não pode ficar ali entrando na prolixidade, ficar certo. enrolando, É ser voltando ao assunto. direto. Ser direto. Tem que ter escutativa para saber Que é realmente o que difícil. o líder, por exemplo, está te falando, para você poder responder em cima daquilo que o líder deseja. E você tem que ter ali a questão de dar e receber feedbacks. Como assim, por exemplo? Não levar para o pessoal. Eita, aí é Então, difícil, o hein? feedback que você está recebendo é para a tua carreira e para a tua profissão. É Certo. claro, a gente sabe que nas empresas nem todo mundo segue Claro. à risca isso. Vai ali avolumando uma série de questões, chega uma hora o líder despeja tudo isso em cima Sim. do colaborador. Mas o ideal é não levar para o pessoal. Por quê? Se você leva para o pessoal, já afeta a tua emoção. Você estava até indo bem, mas se desestrutura. Se desestrutura e a gente não pode esquecer do inconsciente no processo comunicativo. Certo. Desestruturou, o inconsciente vai fazer assim, não, Cláudio, eu vou te proteger aqui. Lembra quando seu pai também fazia isso? E aí Você cria um se processo fechava de lá no fuga. quarto ou você tinha uma fuga, vou te deixar aqui tranquilo que você vai fugir também. Aí cria a barreira, o ruído que a gente fala em comunicação. E a Então, pessoa nem percebe esse nem processo. percebe, é automático isso. Então, por exemplo, se eu tô lá querendo falar com o meu chefe, com uma pessoa que eu tô afim, numa situação de desafio mesmo, eu vou me preparar em relação à assertividade, à comunicação, não é? Tentando ser realmente fiel à mensagem que Sim. eu quero passar, não querendo passar uma mensagem que nem eu mesmo acredito, muitas Sendo vezes você. sendo você, sendo verdadeiro. Porque isso, de alguma maneira, está trazendo uma credibilidade para o ouvinte, para quem está me ouvindo, para quem está me escutando. E de toda maneira, é óbvio, quem está nos acompanhando até sabe disso, mas a gente pode reforçar. A comunicação não é apenas a fala, Não, o corpo fala o também. corpo fala. E como é que dentro desse processo de comunicação eu posso me preparar melhor? Porque, por exemplo, as pessoas têm até uma mania de falar, eu falo muito com as mãos porque eu sou descendente de italiano, né? Tem muito disso. Ou não, eu falo palavras mais prolixas porque na minha família se usava um tipo de diálogo assim. Agora, como é que então as pessoas podem desconstruir então, de repente, medos, problemas que elas trazem do ambiente familiar, para construir realmente uma imagem de uma comunicação assertiva? Porque eu quero crer que todos nós, de alguma maneira, né, a gente até estava conversando isso nos bastidores, Sim. do momento em que acordamos ao momento que dormimos, Sempre. a comunicação... Estamos comunicando. Estamos comunicando. Ou não verbal, ou verbal, às vezes os Exato, dois. Então, como é que a pessoa pode desconstruir isso para construir uma nova imagem? Por onde ela começa, por exemplo? Nos treinamentos, a gente tem uns momentos que a gente fala que é de postura confiante, Como assim? que é a comunicação não verbal. Tá. Então, a gente vai trabalhar a forma que a pessoa olha, a forma que ela gesticula, a postura, se está coerente ou não com o que ela está
verbalizando. Então, por exemplo, tá pessoas que dizem, não, eu estou muito alegre, mas não dá um sorriso. Olha. Ou, por exemplo, em relacionamento, que você está lá com o seu companheiro ou companheira, você falou tal coisa, a pessoa não gostou, mas ela não falou mais nada. Sim. Você tá com raiva, tá brava? Aí a pessoa, não falou mais nada. Então você já percebe que tem alguma coisa ali por trás daquela postura. Então a gente trabalha a postura confiante, que é, pelo menos nos minutos que você vai comunicar, você vai ter plena consciência de fazer a melhor postura, a melhor gesticulação, o tom de voz, é a forma que você vai se comunicar, não pela palavra, mas pela postura que você está ali naquele momento. Que era o que muita gente da nossa faixa aqui de idade fala, meu pai só olhava, E eu já sabia que tinha que parar. Verdade. Né? Só pela postura corporal. E a gente pode utilizar isso a nosso favor. Sim. A questão de vendas, a questão na nossa empresa, de como me posicionar para as pessoas verem o meu trabalho. E Sim. muitas das vezes é a postura corporal que vai dizer isso. Às vezes você está entrando numa reunião, só que o jeito que você entra, as pessoas já identificam que você não está confortável. Claro. Então, quando elas estão ali, alguém tem alguma coisa para falar, já dá para outra pessoa a palavra. Certo. Te pula, porque o inconsciente já identificou, nem vou chamar aquele ali, porque ele já entrou ali olhando para baixo, não falou com ninguém, a postura está ali desconfortável. Aí a pessoa, às vezes, chega no treinamento e fala, mas eu sou tão bom tecnicamente, mas não sou promovido ou não sou promovida. O que eu não estou conseguindo comunicar? Aí você vai ver a postura da pessoa. Olha. Porque tecnicamente é um avião. Não Mas tem. na postura, a forma de se conectar com as pessoas, tem uma série ali de gaps que precisam ser trabalhados. A gente até estava também conversando lá nos bastidores. Hoje, as novas gerações, a cada vez mais, Sim. elas têm lido menos, né? Feito menos horas de leitura, a leitura mesmo, a leitura formal, e muito mais horas de celular, redes sociais. Isso, de alguma maneira, pode estar atrapalhando as novas gerações para a comunicação? Isso ajuda? Quais são os elementos que você traz dentro dos estudos e até da vivência que você tem com essas pessoas e esse público? Sim, ótima pergunta. Eu acredito que nós estamos passando por uma fase de transição, onde a gente teve a nossa faixa de idade, que era analógica e foi para o digital. Você tem um grupo que já nasceu no digital, então acho que a gente está se acostumando ou se ambientando a essas novas tecnologias e outras que surgirão. Então eu acredito que vamos ter esse pico da tecnologia onde as pessoas estão deixando de ler ou até de escrever. Estava lendo matérias a respeito da escrita, que o jovem tem dificuldade de escrever, que na época que eu estava na escola era uma coisa primordial. Você tinha que ter uma letra ali que o professor conseguia sem dúvida. entender e enxergar o que você escreveu. Então, eu acho que é uma fase de transição e eu pego muito o rádio, por exemplo. Quando o rádio surgiu, as pessoas achavam que o jornal impresso tinha acabado e não foi o que aconteceu. Quando a TV surgiu no Brasil, lá na década de 50, falaram, o rádio acabou, e não foi o que aconteceu. Quando a internet surgiu, falou, tudo acabou agora, só vai ter internet. E não é o que aconteceu. Então, acho que é uma fase de transição onde, mesmo no meio digital, a gente vai voltar a estudar, a ler livros, a priorizar mais o conteúdo do que a imagem, do que o vídeo em si. Então, acho que é um momento que a gente está atravessando e que, claro, prejudica em alguns momentos. Sim. A gente vê aí os concursos, as provas, os FUVEST da vida. Quem é que passa? Justamente aquele que priorizou o conteúdo. Perfeito. Que teve ali o seu tempo de estudar, o tempo de compreender, de focar ali o conteúdo, aí consegue. Então, acho que é uma fase de adaptação que prejudica, tem prejudicado, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar num meio termo ali de lidar com a tecnologia e ao mesmo tempo com o conteúdo
que está dentro da tecnologia. Ou seja, nessa sua reflexão, quando você faz essa linha do tempo, de alguma maneira a ferramenta foi mudando, Sim. não é? O jornal impresso, o rádio, a TV, a internet, ou novas formas de comunicação, mas a mensagem continuou. Continua, é o conteúdo. O conteúdo continua. Então, de alguma maneira, como é que de repente as gerações que estão aqui nos acompanhando, de repente a geração mais antiga lidando com uma geração mais nova, que lê menos, mas tem mais acesso às redes sociais, assiste tudo no vezes dois, não é? Coloca lá para ser tudo rápido. Muito rápido, fast, logo, mensagem direta. Então, como é que eu posso, por exemplo, estimular o meu filho, minha filha, uma geração mais nova, para que essa comunicação que depois ele vai lá para o mundo do trabalho, para os encontros, para que ele possa se desenvolver melhor. Então, como é que eu posso trazer novas ferramentas para essas gerações mais novas? De que forma? Aí tem 2 detalhes. Um é o incentivo, Tá. você incentivar, que hoje a gente vê muitos pais e mães que terceirizam a educação Não é? do filho, então tem que ter o incentivo, assim como meu pai me incentivou com o livro, Claro. ouvindo rádio, e a partir dali que eu comecei a gostar de rádio. E ao mesmo tempo priorizar o conteúdo para que a gente consiga conectar com esse público. Por exemplo, o meu filho não vai ouvir os 95,7 da Mundial, Sem dúvida. porque ele não ouve rádio. Sim. Diferentemente da idade que eu tinha, que ele tem hoje, que é 12 anos, eu ouvia a Rádio Cidade, que nem Sem existe mais. Então, mas eu posso incentivar ele, olha, o Paulo Beni falou aqui, ó, de tecnologia, assiste esse corte aqui no YouTube. Isso. E a partir do corte... Aí ele tem o incentivo, o interesse e vai atrás da informação. Perfeito. Então, é você adaptar a linguagem dessa nova geração, assim como tem a linguagem radiofônica, a linguagem no YouTube, a linguagem do podcast é diferente, a linguagem da televisão aberta é diferente da televisão a cabo, por exemplo. Então, você vai adaptando para que tenha o incentivo, depois do incentivo o interesse, e do interesse aí a própria pessoa vai buscar aquela informação. Poxa, eu gostei desse corte aqui falando de tecnologia, vou me aprofundar. Mais. Voltando um pouquinho ainda no aspecto do tema do programa entre emoções e comunicação. Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, a gente não pode fugir de um conflito. Tá ali, Sim. O conflito está instalado, não tem jeito, tentei mitigar aquela situação, minimizar, não consegui, e eu estou diante de um conflito e eu preciso me comunicar no conflito. Então, claro, de uma maneira muito rápida aqui, como eu posso me preparar melhor para aquela situação e não de alguma maneira escapar, fugir do conflito, mas como ele está instalado e eu preciso resolver, que técnica eu posso usar para de alguma maneira sair um pouco melhor, com uma comunicação um pouco mais efetiva numa situação de conflito, por exemplo? Sim, aí a questão da postura, que tem que ser uma postura que você tem ali passe a imagem de que você está ali consciente do seu processo de comunicação, então os ombros têm que estar um pouquinho mais alto, a cabeça mais levantada, o olhar tem que ser, eu sempre falo aquele olhar de lince, quando está caçando, que você não pode apresentar medo, porque senão você já quebra a credibilidade ali. E o tom de voz um pouquinho mais firme, e você se posicionando ali, e dentro desse posicionamento, tendo assertividade, ao mesmo tempo escutativa para ouvir o que o outro está falando, para você, será que eu estou certo ou não? Claro. Será que é só a minha visão ou é a visão de todo mundo? E ao mesmo tempo você ir conectando com as pessoas pela gesticulação. Você pode apontar de vez em quando, aponta para a tela, se tiver a tela, mas sempre o tom de voz ali, firme, que não pode demonstrar qualquer impressão para as pessoas, ele está falando isso, mas nem ele acredita nessa questão, ele está com medo, ele está com isso. Então, é sempre o posicionamento firme que começa pela postura e pelo tom de voz. E depois você vai ali desfrutando ali do teu conhecimento e conectando com as pessoas. E passa, Paulo, por um incrível processo que é o autoconhecimento. Sem dúvida. Que você, eu estou ali, estou me posicionando. Que é justamente para o teu inconsciente não te desmobilizar na hora, falando, poxa, meu pai também falava isso, agora o chefe está falando. E aí você acaba transferindo isso e não conecta com as pessoas. Olha quanto conhecimento nós tivemos hoje aqui no programa com o Cláudio Palermo. E Cláudio, para quem
gostaria de se aprofundar mais, ter mais esse autoconhecimento. Então, por favor, quais são os seus contatos? Onde que as pessoas te encontram, seja pelo WhatsApp, rede social, para poder, a partir de agora, aprofundar nesse autoconhecimento da comunicação e Sim. com as emoções? Nas redes sociais, Cláudio Palermo, e o meu WhatsApp é o 11 96597 1048. Estou à disposição aí para todo mundo. Repete o WhatsApp? 96597 1048. E aí nas redes sociais, @Cláudio Palermo. Isso. Muito fácil de achar e isso é importante. E eu fiz questão de trazer o Cláudio aqui, que é um profissional que eu admiro. Aliás, eu conheci o Cláudio pelo profissional de comunicação que ele é, não é? Então, justamente inspirando, trazendo novos elementos, principalmente para essas novas formas de comunicação. E como a gente falou, se os instrumentos foram mudando ao longo do tempo, a mensagem continuou. Continua, o conteúdo conteúdo continua e a gente tem que se preparar para isso tudo. Cláudio, mais uma vez, gratidão. Já fica aqui marcado e honrado um próximo programa para a gente aprofundar outros assuntos de comunicação. E para você que nos acompanhou, um grande beijo no seu coração e até mais.